Consumo de óleo é uma das maiores sentenças que um dono de carro pode ouvir. Você completa 1 litro a cada 1000 quilômetros, vai na oficina e a resposta vem pesada: abrir o motor. Mas será que todo motor que consome óleo precisa realmente de retífica? Hoje eu vou reagir a um método químico que promete destravar anéis sem abrir o motor. Vou analisar tecnicamente, ponto a ponto, o que faz sentido e o que é arriscado, e quando isso realmente funciona. Então, se o seu motor está igual a esse, carbonizado ou baixando muito óleo, já deixa o seu like, segue esse canal e vem comigo pra gente ver esse método japonês milagroso. Seu motor está consumindo óleo. Você completa 1 litro a cada 1.500 quilômetros. Em casos piores, a cada 1000. Vai até a oficina achando que é algo simples e recebe a sentença: anéis de pistão travados, acúmulo de carbono, possível falha nos retentores de válvula. Orçamento: entre 15 e 35 mil reais para abrir o motor, retificar, trocar anéis e fechar tudo novamente. Se você tem um Subaru Boxer, um BMW Turbo 4 cilindros, um Audi TFSI ou um Toyota equipado com o famoso 2AZFE, provavelmente já ouviu essa história antes. A própria Consumer Reports apontou mais de 30 modelos produzidos entre 2010 e 2014 com consumo excessivo de óleo. A BMW chegou a afirmar que queimar 1 litro a cada 1.200 km poderia ser considerado dentro do normal. A Audi falou em algo próximo disso também. Mas convenhamos, ninguém compra carro para andar com galão de óleo no porta-malas como se fosse kit de sobrevivência. Agora vem a parte interessante. No Japão, mecânicos independentes utilizam há décadas um método químico em múltiplas etapas para resolver consumo de óleo sem abrir o motor, sem desmontar bloco, sem trocar pistão, sem retífica. Um processo que custa entre 300 e R$ 1.000 em materiais, pode ser feito em um fim de semana e, segundo milhares de relatos documentados, reduz o consumo de 1 litro a cada 1.500 km para praticamente zero. Hoje eu vou te explicar exatamente como esse método funciona, passo a passo. Mas antes, você precisa entender por que o seu motor está queimando óleo. Porque a solução só funciona se a causa for a correta. Dentro do motor, cada pistão possui 3 anéis. Os 2 superiores são os anéis de compressão, responsáveis por vedar os gases da combustão. O terceiro, na parte inferior, é o anel de controle de óleo. Ele é composto por 2 lâminas raspadoras e um expansor central. A função dele é raspar o excesso de óleo da parede do cilindro e devolver esse óleo para o cárter através de pequenos furos de drenagem no próprio pistão. Quando tudo está funcionando corretamente, apenas uma película microscópica de óleo permanece na parede do cilindro para lubrificação. O problema começa com o tempo. Trocas de óleo muito espaçadas, uso severo em trajetos curtos, motores com injeção direta que trabalham em temperaturas mais elevadas. Tudo isso favorece a formação de verniz e depósitos de carbono nas canaletas onde os anéis ficam alojados. O anel de controle de óleo perde mobilidade. Ele trava. Não expande, não raspa, não trabalha. Resultado: o óleo sobe para a câmara de combustão e é queimado junto com o combustível. A fumaça azul aparece, o nível de óleo despenca. Aqui ele está correto. O anel de controle de óleo realmente pode travar por acúmulo de verniz e carbono. E isso acontece muito em motores com troca de óleo atrasada, uso urbano severo e injeção direta. Mas existe uma diferença importante. Anel travado é diferente de anel desgastado. Falando de anel travado, temos a tensão do anel. A tensão do anel é a pressão que o anel de pistão faz contra a parede do cilindro. É isso que garante a vedação da combustão. Se a tensão estiver fraca, os gases passam para o cárter. O motor perde força e começa a consumir óleo. Se estiver forte demais, gera atrito excessivo, esquenta o conjunto e acelera os desgastes. O equilíbrio da tensão é fundamental para a durabilidade do motor. Temos ainda a ovalização dos anéis. Com o tempo, o cilindro deixa de ser perfeitamente redondo e começa a ficar oval. Isso acontece por desgaste irregular e esforço lateral no pistão. O problema é que o anel é redondo. Se o cilindro está oval, nunca vai vedar corretamente. E o resultado: baixa compressão, fumaça e consumo de óleo, mesmo com os anéis novos. Para descobrir se os anéis estão travados, temos 2 testes, de compressão e o leak down. O teste de compressão mede a pressão que cada cilindro gera na partida. Se estiver baixa ou desigual, tem problema de vedação. Já o leak down é mais preciso. Você injeta ar comprimido no cilindro e mede o vazamento. E o melhor, dá para saber se está escapando pelos anéis, válvulas ou junta. Diagnóstico certo evita retrabalho. E aqui está um detalhe que muita oficina no Brasil simplesmente ignora. Na maioria dos casos, os anéis não estão desgastados. O material metálico ainda está dentro da especificação. O que acontece é que o carbono está literalmente colando o anel na canaleta do pistão. É um problema químico antes de ser mecânico. Mecânicos japoneses entenderam essa diferença há décadas. Em vez de partir direto para a desmontagem, desenvolveram um processo químico para dissolver os depósitos e liberar os anéis. Mas atenção, não é milagre em frasco. Não é aditivo jogado no óleo e oração. É um procedimento estruturado, com etapas específicas. Pular fase significa jogar dinheiro fora. Primeira etapa: limpeza pelo lado do cárter. Você começa tratando a parte inferior do motor.
Adiciona um produto específico de fluxo de motor ao óleo usado. Aqui é onde começa o risco técnico. O fluxo funciona para dissolver borra leve, mas se o motor estiver com muita crosta, você pode soltar placas grandes de sujeira que vão parar na peneira do pescador. E aí temos o risco de obstrução do pescador, pois o pescador é a peça que suga o óleo do kart e envia para a bomba. Quando o motor está sujo, cheio de borra, qualquer produto de limpeza pode soltar essa sujeira de uma vez. O problema é que esses resíduos podem parar justamente na tela do pescador. Se ele entope, a bomba não consegue puxar o óleo suficiente. E sem óleo circulando, o motor trabalha seco, e isso é caminho rápido para fundir. Temos também o risco de queda de pressão do óleo. Se o pescador começar a obstruir, a pressão de óleo cai, e a pressão de óleo é o que mantém o virabrequim, brosinas e comandos vivos. Com pressão baixa, a lubrificação fica insuficiente, aumenta o atrito, gera calor excessivo e começa o desgaste acelerado. Muitas vezes a luz de óleo nem dá tempo de avisar antes do dano acontecer. E por que não devemos acelerar com flush? Quando se usa flush no motor, o ideal é deixar em marcha lenta. Acelerar com flush é perigoso porque reduz temporariamente a capacidade de lubrificação do óleo enquanto dissolve a sujeira. Se você sobe o giro, aumenta a carga e a temperatura justamente no momento em que a proteção está reduzida. O risco de desgaste ou dano interno cresce muito. Flush é limpeza, não é para testar potência. Existem opções no mercado brasileiro como Liquimoli Engine Flush, Colby Flush, entre outros. Em casos mais simples, alguns utilizam óleo diesel em quantidade controlada, mas isso exige cautela. Com o produto no óleo velho, deixe o motor funcionando apenas em marcha lenta por 10 a 15 minutos. Não acelere. Não saia dirigindo. Depois disso, drene completamente o óleo e substitua o filtro. Esse flush ajuda a dissolver borra, verniz e parte do carbono acumulado na região inferior dos pistões e anéis. A lógica japonesa é simples: limpar primeiro pelo lado de onde o óleo retorna. Estudos internos de oficinas especializadas indicam que entre 60% e 70% do acúmulo problemático está nessa área. Após drenar, coloque um filtro novo e preencha com óleo mineral barato. Nada de usar o seu sintético premium aqui. Esse óleo será descartado em breve. Ele serve apenas como enxague. Segunda etapa: o banho químico nos pistões. Essa é a fase crítica. Aqui realmente diferencia o método de simplesmente colocar aditivo no tanque. Você remove as velas de ignição e aplica solvente diretamente dentro de cada cilindro pelo orifício da vela. O objetivo é inundar o topo do pistão para que o produto escorra pelas canaletas e atinja os anéis presos. No Japão existem produtos específicos para isso. No Brasil, muitos utilizam solventes de alta capacidade descarbonizante, como B12 Xentol, ou equivalentes com base em xileno e destilados de petróleo. São compostos fortes o suficiente para dissolver carbono endurecido, mas seguros para componentes internos quando usados corretamente. Essa parte funciona, mas exige critério. O solvente pode realmente penetrar na canaleta do pistão. Porém, se houver desgaste físico ou risco no cilindro, não existe produto químico que recupere metal. E aí temos risco de calço hidráulico. Calço hidráulico acontece quando entra líquido demais dentro do cilindro. Diferente do ar, o líquido não comprime. Se houver excesso de combustível ou até produto de limpeza acumulado na câmara, ao dar partida, o pistão sobe e não consegue comprimir. E o resultado pode entortar biela, trincar pistão ou até danificar o virabrequim. É um risco sério e muitas vezes acontece por descuido na aplicação de produto. Também corremos o risco de danificar o catalisador. Quando há queima irregular ou excesso de produto químico no sistema, parte disso pode ir para o escapamento. O catalisador trabalha em alta temperatura e é sensível à contaminação. Resíduos de óleo, combustível não queimados ou solventes podem superaquecer ou contaminar o núcleo interno. Isso reduz eficiência, causa perda de desempenho e pode até gerar alto custo na substituição. Também temos que tomar cuidado com a diluição do óleo residual. Após usar certos produtos de limpeza, sempre fica um resíduo misturado ao óleo antigo. Se a troca não for feita corretamente ou se o motor for forçado antes da substituição completa, o óleo novo pode ser contaminado. Essa diluição reduz a capacidade de lubrificação, altera a viscosidade e componentes de proteção do motor. Por isso, o procedimento correto e a troca imediata são fundamentais. A quantidade costuma ser de aproximadamente 30 a 60 ml por cilindro. Depois, reinstale as velas apenas encostadas, para reduzir evaporação. Aqui está o erro da maioria das pessoas: a pressa. Oficinas japonesas recomendam no mínimo 12 a 24 horas de imersão. Em casos severos, 48 a 72 horas. A cada 8 ou 12 horas, gire o virabrequim manualmente um quarto de volta usando uma chave no parafuso da polia. Isso movimenta o solvente, expõe novas superfícies e ajuda o produto a penetrar nas canaletas. É normal que parte do solvente escorra para o cárter. Na verdade, isso é sinal de que ele está passando exatamente pelo caminho que o óleo estava passando quando era queimado. Após o período de imersão, retire as velas novamente, cubra os furos com panos e desconecte o sistema de ignição ou injeção. Dê partida por alguns segundos apenas para expelir o excesso de líquido. Não ignore essa etapa. Se você tentar ligar o motor com líquido acumulado sobre o pistão, pode ocorrer calço hidráulico. E isso entorta a biela. Aí o prejuízo deixa de ser químico e vira estrutural. Com o excesso removido, reinstale as velas corretamente e ligue o motor.
Ele vai soltar bastante fumaça nos primeiros minutos. Isso é o solvente e o carbono dissolvido sendo queimados. É esperado. Não entre em pânico. Deixe funcionar em marcha lenta até estabilizar. Depois, faça um trajeto leve de 20 a 30 minutos. Em seguida, drene imediatamente o óleo mineral de enxágue e substitua o filtro novamente. Esse óleo agora está contaminado com resíduos de carbono e solvente. Não deve permanecer no motor. A partir daí, você pode abastecer com o óleo correto, na viscosidade recomendada pelo fabricante, e monitorar o consumo nas próximas semanas. Em muitos casos, o consumo cai drasticamente já nos primeiros 1000 quilômetros. Em outros, pode ser necessário repetir o processo uma segunda vez. Esse método não resolve desgaste mecânico real, não corrige cilindro ovalizado nem anel quebrado. Mas quando o problema é anel travado por carbono, ele ataca exatamente a raiz da falha. Antes de aceitar um orçamento de R$ 30.000 para abrir o motor, talvez valha a pena testar um procedimento que custa menos de 10% disso e pode devolver ao seu motor o funcionamento original. Terceira etapa: limpeza do sistema de admissão e da câmara de combustão. Não adianta liberar os anéis se a parte superior do motor continua carregada de carbono. Depósitos nas válvulas de admissão, no topo do pistão e nas paredes da câmara criam pontos quentes. Esses pontos elevam a temperatura local, favorecem pré-ignição e aceleram a formação de novos depósitos. É um ciclo. Oficinas japonesas utilizam equipamentos específicos de limpeza por admissão. Um dos sistemas mais conhecidos é o da Vacus, que injeta uma solução de limpeza diretamente no coletor enquanto o motor está funcionando, criando um efeito semelhante a uma limpeza a vapor interna. No contexto brasileiro, o equivalente para quem vai fazer em casa é utilizar um limpador de admissão em spray aplicado por uma linha de vácuo do coletor. O procedimento é simples, mas exige controle. Com o motor aquecido e girando em torno de 2.000 rotações por minuto, você injeta o produto lentamente por uma linha de vácuo. Se jogar rápido demais, o motor apaga de forma abrupta. O ideal é alimentar aos poucos até que ele quase morra. Em seguida, deixe o motor desligado por cerca de 15 minutos para o produto agir. Depois, ligue novamente. A fumaça que sai pelo escapamento é intensa. Parece que o motor está se desfazendo. Mas aquilo é o carbono endurecido sendo dissolvido e expelido. É exatamente o que você quer ver. Quarta etapa: inspeção e limpeza do sistema PCV. Muita oficina ignora a válvula PCV. E sim, ela pode causar consumo sozinha. Já peguei casos em que trocar a válvula PCV resolveu. Uma válvula PCV danificada gera vácuo excessivo no cárter. O sistema de ventilação do cárter controla a pressão interna do motor, mas se houver vácuo excessivo, pode começar a puxar óleo para a admissão. Isso acontece quando a válvula PCV trava ou a restrição incorreta no sistema. O resultado pode ser consumo de óleo, falhas na marcha lenta e até mistura ar-combustível desregulada. Equilíbrio de pressão é fundamental. Também temos a pressurização interna. Já a pressurização acontece quando os gases de combustão passam pelos anéis e acumulam dentro do cárter. Se o sistema de respiro não dá conta, a pressão sobe. Isso pode causar vazamentos em retentores, juntas e até empurrar o óleo para fora do motor. Motor pressurizado não é normal, é sinal claro de problema interno. Temos também a relação com o blow-by. O blow-by é justamente a passagem dos gases da combustão pelos anéis de pistão. Quanto maior o desgaste ou falha de vedação, maior o blow-by. E quanto maior o blow-by, maior a pressurização no cárter. Ou seja, tudo está ligado: anéis, vedação, ventilação e pressão interna. Se um falha, o sistema inteiro sofre. Essa é a etapa que quase todo mundo ignora. E é justamente por isso que muitos relatam que o consumo de óleo volta após alguns meses. O sistema PCV, ventilação positiva do cárter, tem a função de redirecionar os gases de blow-by para a admissão, onde são queimados novamente. Quando a válvula PCV trava aberta, cria excesso de vácuo no cárter e literalmente puxa óleo pelos anéis para dentro da câmara de combustão. Quando trava fechada, a pressão interna aumenta e força óleo a passar por retentores e juntas. Nos dois cenários, você tem consumo de óleo. No Brasil, uma válvula PCV custa entre R$ 40 e R$ 150 na maioria dos modelos. A substituição leva poucos minutos em muitos motores. Estudos de oficinas especializadas indicam que cerca de 15% a 20% dos casos de consumo de óleo são causados exclusivamente por falha na PCV. Ou seja, uma peça barata resolve um problema que muita oficina já estaria atribuindo a anéis e retífica. Além da válvula, é fundamental inspecionar mangueiras, conexões, diafragmas e defletores internos da tampa de válvulas. Qualquer restrição ou vazamento altera o equilíbrio de pressão do sistema. Quinta etapa: a troca de óleo definitiva de proteção. Depois de todo o processo químico, o motor precisa de óleo de qualidade. Agora sim você utiliza um lubrificante sintético de alta qualidade, na viscosidade recomendada pelo fabricante. Nada de improvisar viscosidade mais grossa tentando mascarar problema. Alguns mecânicos japoneses adicionam uma pequena dose de tratamento detergente leve nos primeiros 800 km para continuar removendo resíduos remanescentes de forma gradual. Após rodar cerca de 800 km, faça mais uma troca completa de óleo e filtro. Essa troca final garante que qualquer resquício de carbono dissolvido ou solvente seja completamente eliminado. Agora precisamos falar sobre resultados e expectativas. Sem teste de compressão, isso vira aposta.
Compressão uniforme é pré-requisito. Se houver variação maior do que 10%, já acende o alerta. E para testar a compressão temos alguns testes, e o primeiro é o teste de liquidal como o mais preciso. Muita gente usa apenas o teste de compressão, mas o liquidal é mais preciso para diagnóstico. No teste de compressão você mede a pressão gerada na partida. Já no liquidal você posiciona o pistão no ponto morto superior, injeta ar comprimido no cilindro e mede exatamente quanto está vazando. E o principal, dá para identificar por onde está escapando, se é pelos anéis, válvulas ou junta do cabeçote. Ele não só mostra que tem problema, ele mostra onde está o problema. Também temos a inspeção com boroscópio. Outra ferramenta muito importante é o boroscópio. Com ele você consegue olhar dentro do cilindro sem desmontar o motor. Dá para verificar risco na parede, carbonização excessiva, trinca em pistão e até sinais de calço hidráulico. É uma inspeção visual que complementa os testes de pressão. Muitas vezes, antes de abrir o motor, o boroscópio já entrega pistas claras do que está acontecendo internamente. Esse método não funciona em 100% dos casos. E entender isso evita a frustração. Se os anéis de controle de óleo estão travados por carbono, as paredes dos cilindros não apresentam riscos profundos e a compressão ainda está dentro da especificação de fábrica, a taxa de sucesso é alta. Fóruns internacionais e nacionais estão repletos de relatos consistentes. Proprietários que consumiam 1 litro a cada 1000 km relatam redução para consumo praticamente inexistente após o processo completo. Motores Toyota equipados com o 2AZFE, que inclusive enfrentaram ações judiciais nos Estados Unidos por consumo excessivo, respondem muito bem quando o problema é entupimento dos furos de drenagem do pistão. Subaru 2.5 Boxer também costuma apresentar melhora significativa, principalmente porque o layout horizontal favorece acúmulo de resíduos quando a manutenção não é rigorosa. GM 2.4 Ecotec, presente em modelos como Equinox e Captiva, também é conhecido por anéis travados. Alguns BMW Turbo e Audi com injeção direta se beneficiam bastante da etapa de limpeza de admissão. Por outro lado, se o motor apresenta desgaste mecânico real, cilindro riscado, anel quebrado, canaleta danificada ou anel com perda de tensão por desgaste físico, nenhum solvente no mundo vai recuperar metal perdido. É por isso que o teste de compressão é obrigatório antes de iniciar o procedimento. No Brasil, esse teste costuma custar entre R$ 200 e R$ 400. Se todos os cilindros estiverem dentro de 10% de variação entre si e dentro da faixa especificada pelo fabricante, você é um forte candidato ao método químico. Se houver cilindro muito abaixo dos demais ou grande disparidade entre eles, o problema provavelmente é estrutural. Existe ainda um cenário raro, mas real. Motores com quilometragem muito alta e manutenção negligenciada podem estar vedando parcialmente graças ao próprio acúmulo de carbono. Remover esse carbono pode reduzir ainda mais a compressão. É incomum, mas precisa ser considerado. Quais motores costumam responder melhor? No mercado brasileiro, além do Toyota 2AZFE presente em Camry e alguns RAV4 importados, o Subaru 2.5 Boxer, o GM 2.4 Ecotec, alguns Honda 2.4 da linha Accord e motores Nissan da família VQ também mostram boa resposta quando o problema é travamento de anéis. Já motores projetados com anéis de baixa tensão extremamente finos desde fábrica ou motores que rodaram longos períodos com nível de óleo abaixo do mínimo tendem a não responder tão bem, especialmente se já houver dano nas paredes do cilindro. No Japão, esse procedimento não é tratado apenas como reparo, mas como manutenção preventiva. Muitas oficinas recomendam versões leves do processo a cada 30.000 a 50.000 km. A filosofia é simples: evitar que o carbono se acumule a ponto de travar os anéis. Agora vamos falar de números. Abrir um motor no Brasil para troca de anéis pode custar de R$ 15.000 a R$ 35.000 dependendo do modelo. Um motor usado ou recondicionado pode ultrapassar R$ 25.000 em veículos importados. O método completo, incluindo flush, solventes, limpeza de admissão, troca de PCV e múltiplas trocas de óleo e filtro, dificilmente passa de R$ 1.000 em materiais se feito em casa. Mesmo em oficina especializada, costuma ficar muito abaixo do custo de retífica. Estamos falando de uma economia que pode ultrapassar 80% a 90% em muitos casos, quando o problema é realmente carbono e não desgaste mecânico. Mas existe uma condição: paciência. Não dá para encurtar o tempo de imersão. Não dá para pular etapas. E não dá para ignorar o teste de compressão. E um ponto final importante: se o método reduzir drasticamente o consumo de óleo, isso não significa que você pode voltar aos velhos hábitos. As condições que geraram o acúmulo de carbono continuarão existindo se você mantiver trocas de óleo muito espaçadas, usar lubrificante inadequado ou rodar apenas em trajetos curtos onde o motor nunca atinge temperatura ideal. Use óleo sintético de qualidade. Respeite o intervalo recomendado pelo fabricante, ou até reduza levemente se seu uso for severo. Evite excesso de marcha lenta prolongada. Verifique o sistema PCV em toda troca de óleo. Essa cultura de manutenção preventiva é um dos motivos pelos quais motores japoneses com mais de 300.000 km frequentemente apresentam um interno mais limpo do que motores com 80.000 km mal mantidos. Esse é o método completo utilizado por mecânicos japoneses para combater consumo de óleo sem desmontar o motor. Não é mágica. É química aplicada com lógica e entendimento técnico.
Se você está enfrentando o consumo de óleo, agora tem uma alternativa concreta antes de aceitar um orçamento de retífica. Bom, esse teste pode funcionar, mas quando o problema é químico. Ele não funciona quando o problema é estrutural. Não é milagre em frasco, é diagnóstico antes de procedimento. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já segue esse canal, curte esse vídeo e deixa um comentário bem bacana, que assim você me motiva a trazer mais do mundo da oficina para você. Por hoje é isso, valeu e tchau, obrigado.